que eu tentei subir aqui pela frente, eles não estavam avisados, demorou para fazer a comunicação. Nenhuma responsabilidade aqui do pessoal da GCM que não foi informado sobre isso, então teve uma demora para já, que foi ruim, porque eu tive que pegar a conversa já começada, né, depois que o governo já falou, mas aí depois eu tirei as dúvidas que eu precisava tirar. O que o governo fez, na verdade, foi reapresentar aquele último ofício que encaminhou para as entidades, né, estavam todas as 5 entidades representadas lá em cima. Ele reapresentou o ofício com as propostas que tinha, acrescentando a questão do pagamento mediante o fim da greve, a suspensão da greve de 50% de imediato e pagamento conforme for feita a reposição. Mais detalhes disso eu não consegui tirar, né? Porque assim, então aí que você fica a dúvida, mas você vai pagar metade, vai pagar inteiro de cada dia que for reposto, né? Então assim, essa informação. E a segunda, que houve uma discussão dentro do fórum que foi trazida para o governo, que é da questão que diante, se eles não vão de forma nenhuma parar as escolas, suspender as aulas, existe a possibilidade de fazer rodízio dos trabalhadores, já que nem 35% das crianças frequentam as escolas, né? O número primeiro que a Mineia passou foi de 190 mil, que dá 18%, né? 18% da rede. Então, diante disso, você trabalhar com profissionais se rodiziando, na lógica de você atender só aquela quantidade de crianças. Eles incluíram uma discussão sobre isso, então a gente insistiu que para a gente voltasse, bom, primeiro que a gente não fechou nada lá hoje, isso é importante todo mundo saber, né? Isso fica muito claro. A gente vai discutir com a base, vai discutir com o fórum, e nessa discussão nós vamos retomar na segunda-feira que vem. Nesse diálogo que a gente está tentando fazer agora, com mediação do Milton Leite, que é o presidente da Câmara, né, que pediu, né, que se tivesse uma resposta ali, as entidades foram todas unânimes, ali não tem como a gente dar resposta nenhuma aqui, isso aí tem que ser uma consulta que tem que ser feita para a base, pelo menos isso foi dito, e esse é o nosso entendimento também, e aí que você retoma a discussão dentro do fórum para você também conversar com o governo. E a questão do rodízio, eu coloquei, falei, então não é possível, porque a gente fazer um GT, a gente sabe o que é GT, né? Então que a gente já levasse uma proposta pronta pelo fórum, se isso era possível. Aí assim, a gente vê muita dificuldade, né, de avançar da fala do próprio secretário, do Padula, estava lá presente. E também eu coloquei uma questão, que a Margarida também já tinha levantado ali, que era a questão que a gente tem acompanhado, que é a força de não ter nenhum indicador, né? Foi dito, porque o próprio Milton Leite falou, não, o Edson Aparecido, isso aí é questão é sempre assim, é questão da saúde. Só que eles até hoje não apresentaram nenhum indicador. O Milton Leite até rebateu, não, mas eles estão controlando os índices de taxa de ocupação do hospital. Aí eu falei para ele, olha, não é esse critério, porque quando abriu em 12 de abril as escolas, estava em 89%, então não é esse o critério, né? Então, aí ele aceitou, porque eu falei assim, a gente ainda, eu não estou falando independentemente de decisão de greve, as escolas continuam abertas, independente, quem está lá trabalhando, quais são os critérios para aquela escola estar aberta? Então ele aceitou chamar o Edson Aparecido para dialogar com a gente, né? Então chamou, aceitou. Isso é importante, porque o Edson Aparecido, né, não é, apesar do nome, não é bem o que acontece, né? Então assim, então é importante conseguir para a semana que vem já uma conversa com ele, porque para a gente são 3 coisas que são importantes. Quais são os indicadores para as escolas estarem abertas ou estarem fechadas? Qual é o número que vira a chave do seletor e diga assim, para? Não é 854 surtos em escolas na cidade de São Paulo que tem que determinar que tem que parar. Tem um número que você tem que parar antes de acontecer. É esse diálogo racional que não acontece. Então, primeiro, quais são os indicadores? Nós estamos utilizando, inclusive para responder, dialogar dentro do Ministério Público do Trabalho, nós apresentamos o da Fiocruz. E nós não atingimos
os 7 indicadores, em nenhum dos casos, nem 10 de fevereiro, nem 12 de abril. No máximo um indicador em cada caso. E tem indicador que não tem, que é, por exemplo, as medidas sanitárias que eles falam que tem um protocolo excelente, não tem monitoramento das medidas sanitárias, então eu não sei se cumpre. Isso é indicador, se a escola pode estar aberta ou fechada, se os requisitos, se os indicadores estão sendo cumpridos. Se não tem isso, não tem fiscalização. Esse é um ponto que a gente precisa discutir. E o terceiro ponto é a questão de transparência dos dados. Você não sabe quem adoece e quem morre nas escolas. Isso precisa ser público. O monitoramento, que eles apesar de dizerem que fazem, a verdade, pelos números que a gente tem do governo do estado, que são os números de cada município, São Paulo não tem testagem para fazer monitoramento. Então tudo aquilo que eles falam que garantem testagem para professores é mentira. E se você não tem para a cidade toda, pelo menos a escola, que é um lugar de foco, você teria que fazer permanentemente. Ter um projeto de monitoramento das escolas. E que a população possa fiscalizar. Quantas pessoas adoeceram naquela escola? Trabalhadores da direta, terceirizados. Quantos alunos adoeceram? As famílias, quantos contactantes desse aluno, desses profissionais da educação, desses terceirizados foram infectados? Isso não existe, eu tenho certeza que não existe. Eu quero que eles me provem o contrário. Eu quero queimar minha língua, mas eu tenho certeza, porque os números de testes na cidade de São Paulo comprovam que não tem. São Paulo tem o dobro de testagem de Campinas, foi feita até hoje, com 10 vezes mais habitantes. São Paulo é que teve mais testagem, mas tem 12 milhões de habitantes. Campinas tem 1 milhão e 200. Como é que a gente pode ter o dobro de testagem só de Campinas? Não está sendo monitorado. Não está sendo monitorado. Então a gente precisa, no mínimo, as pessoas que estão trabalhando precisam saber onde estão trabalhando, com que risco. As mães, os pais e alunos têm que saber para onde está levando a criança, quando está levando. E aqueles que decidiram que não vão levar, porque isso daí não tem transparência mesmo. E tem dados suficientes para monitorar cada região. Esses dados estão no portal lá do governo do estado, dados abertos. Então acho que essa conversa ela é muito importante para depois. Mas nesse momento, o que nós vamos conversar no fórum, eu já vou chamar o Maciel aqui, porque ele tem os detalhes mais na cabeça do documento anterior, que é o geral aí do que tem. E é importante a gente resgatar aqui na memória, né, o que tinha nesse governo. Então novidade de vacinação, pelo menos até onde eu vi, não falou mais nada. Até porque eu estava ouvindo a mesa técnica, está perguntando de vacinação. Eu estava ouvindo a mesa técnica de manhã, e eles estavam respondendo para a questão do deficiente, né? Por que só deficiente com a prestação de BPC? Não, o que recebe a prestação continuada, né? O deficiente 85, eles pegaram só para quem recebia a BPC, quem recebia o valor, né, de ajuda governamental, né, deficiente. Por quê? Porque eles tinham 85 mil doses, então é isso. Então eles pegam, cada vez que vem um número de doses para a cidade de São Paulo, eles decidem para que setor vão distribuir. Então assim, então é um problema, é o grande problema que a gente enfrenta nacionalmente, justamente por causa do 29 de maio. Um dos motivos é esse, porque tem a vacina para todo mundo, né? Porque senão a gente vai ficar nessa briga, né? A gente vai ficar nessa luta permanente, onde encaixa, né? Tem uma disputa nacional, tem uma discussão nacionalmente que pare de atender por setor. Vocês devem estar acompanhando isso. É uma discussão mais complicada. Mas voltando aqui para aquilo que foi dito, então o que eles acrescentaram? Acrescentaram o pagamento dos 50%, mas conforme for repondo as aulas, e acrescentaram a discussão do rodízio. Não tem nenhuma proposta ali. Tem proposta de discutir. Isso é a pior coisa que eu acho. Então a ideia que eu propus lá é que a gente apresente, enquanto for da entidade, uma proposta concreta, com base é possível fazer isso. Então nós vamos discutir, nós vamos tirar uma data aí do Fórum das Entidades,
né, para negociar. Provavelmente vai ser quarta-feira, provavelmente vai ser para quarta-feira o Fórum das Entidades discutir. Então a gente precisa pensar nos encaminhamentos nossos de organização da categoria para o próximo, porque nós vamos discutir sobre essa proposta, discutir como que a gente faz. Nós vamos continuar insistindo na questão da Assembleia unificada, geral unificada, com todas as entidades e a categoria como um todo. Vamos insistir nisso daí. Isso aí é decisão já tomada, de Assembleia nossa, da posicionamento da diretoria do sindicato. Isso aí nós vamos levar para essa reunião da quarta-feira. Não sabemos o êxito, se vai ter. Até agora a gente sabe que não tem, né, nessa tentativa. Mas a gente vai levar também para discutir esses pontos a pontos, e aí a gente avalia como é que faz. Eu não tenho nenhuma proposta aqui. Aí depois o João Gabriel, o Marcelo quiser apresentar alguma proposta da organização que tenha dialogado aí, apresenta aqui. Mas é isso. Então a novidade, não tem muita novidade. Tem a do pagamento, tem a do rodízio. A gente vai discutir por fora, apresentar uma contraproposta. Nós vamos ter segunda-feira a retorno dessa reunião com a mediação ainda no Milton Leite. Foi proposto que continuasse ainda aqui. Então, e aí nós temos esse prazo aí de hoje é terça-feira, até segunda-feira, para a gente pensar nos encaminhamentos aí, como de organização, de mobilização, de tomada de decisão, de onde faz o debate. Nós vamos ter tudo isso. Então, eu passar os informes para vocês, eu achava legal a gente complementar isso, resgatando na memória o que já tem naquele documento que foi reapresentado lá hoje. Acho que nem foi lido, ele simplesmente foi dito que foi reapresentado. Mas como eu tive aquele problema para ter o acesso, eu tive dificuldade de pegar o começo da conversa, infelizmente. Eu não entrei pela garagem, deveria ter tentado por lá. Perfeito, Sérgio. Acho que é importante a gente alçar mais um degrau aí no nosso movimento, na nossa resistência. Acho que pela primeira vez, por mais que não seja contento, existe aí uma proposta de diálogo estabelecida num outro patamar. Eu acho que isso é importante a gente poder deixar bem evidente, até porque é fruto da nossa luta, é fruto da nossa resistência. A Secretaria, em uma das respostas ao Fórum das Entidades, apresentou uma série de ações que já estavam sendo efetivadas, e nesse sentido, nós respondemos à Secretaria com restrições a essas propostas que diz e que aponta como um aceno da Secretaria em atender o pleito das entidades. Uma delas está relacionada à questão da vacinação. E nós apontamos que essa vacinação só aconteceu pela resistência e pela luta dos trabalhadores no âmbito municipal e estadual. Do contrário, nós ainda estaríamos no fim da fila. Mas ainda assim, a restrição está exatamente na continuidade desse processo. Nós tivemos a vacinação dos maiores de 47 anos, e isso acabou por atingir apenas 20% dos profissionais de várias unidades educacionais. E nós precisamos de mais. Por isso, discutimos hoje a agilização, inclusive, desse segundo processo para os menos 47. Não dá para esperar a segunda quinzena de julho. E queremos também relembrar que vacinação não é condicionante para escolas abertas. A vacinação apenas garante ou possibilita sintomas mais leves, mas não evita a contaminação. Então, não é a vacinação que vai garantir que as escolas possam ser abertas. Sobre a testagem, por exemplo, colocamos o nosso descontentamento com o teste sorológico, que apenas sinalizou que cada um de nós tivemos um dia contato com o SARS-19. E nós não queremos isso. No momento da reabertura das escolas, nós temos que detectar quem é transmissor, quem está com o vírus ativo, quem não está. Portanto, tem que ser o RT-PCR. E a gente vai continuar batendo nessa tecla de